Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, na questão 250. E hoje, como o nosso tema vai falar sobre sensibilidade, e a gente sabe que a gente chegou de um dia, cada um do seu dia de trabalho, do dia corrido, ao invés de começar direto lendo o texto, eu vou fazer o contrário. Eu vou botar um vídeo para que a gente relaxe e contemple com a nossa sensibilidade auditiva e visual. Quem quiser dar uma fechadinha nos olhos, eu aconselho, porque nós vamos falar de frequências um pouco sobre frequências nessas questões, sobre sensibilidade, nossas sensibilidades sensoriais e extrasensoriais. Então, eu peguei um vídeo de um garotinho muito lindo, o nome dele chama Malacaio, e ele ficou conhecido por cantar na frequência de 936 Hz, que é a frequência do topo aqui da nossa cabeça, do nosso coronário, a nossa potência divina. Então, o menino tem uma corda vocal literalmente divina, foi assim que ele ficou conhecido. E ele vai cantar a música que a gente conhece aqui no Brasil como o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, tem de piedade de nós. É uma frase bíblica, mas que também é uma canção. Então, a gente começa com Malakai para depois entrar nas questões. Combinado? Peço que vocês inspirem profundamente, soltem o ar e abram os olhos do coração e o ouvido para ouvir o rapazinho. My name is Malachi. I'm 13 years old and I'm a singer from London. Ooh, okay. Oh my gosh. When did you decide, Malachi, that you were going to be a singer? When I was 7, What happened? I joined my choir Yeah. And then what? and then I started singing. Yeah. So this is what you want to be full time. Yeah, That's why you're here. yeah. Who have you brought with you today, darling? My mum and my sister, they're in the audience. Hello, ladies. All right. No more questions, I promise you. Good luck. Oh, please be good. Yes, you like that?
Oh, look at that! I felt the earth beneath my feet, sat by a river and it made me complete. E agora a gente troca aqui a tela. Vou trocar agora o fechar a reprodução. E vou trocar aqui para a nossa janela, para a gente ir para o nosso texto. Tá aparecendo? Ainda não. Uai. Não, tá cancelar. Peraí, deixa eu voltar ali. Compartilhar, janela. Janela. Não, tá aparecendo Google e nos caminhos de Jesus. O texto que está aberto não está aparecendo. Agora acho que vai. Não. De novo, ele não aparece para mim compartilhar na janela o texto, e ele está aberto aqui do lado. Não sei o que aconteceu. Será que eu tenho que fechar tudo? Cancelo. Senão eu mando para você, você abre para mim. Ó, janela, aí aparece, ó, eu clico aqui, vou compartilhar. Ó. Clica não em aparece cima. a tela. Clica em cima do texto e lá embaixo tu vai em compartilhar. Eu não clicar em compartilhar. Então, mas o texto não aparece na minha janela como aberto aqui. Ele só aparece. Então tu deve ter, ele está minimizado. Se ele está minimizado, não vai aparecer. Ele está maximizado. Ué. Ó, clicar de novo. Ah, agora foi. Isso aí, Carla. Exatamente. Abriu? Tá abrindo. Ó, agora sim. Muito bom. Então vamos lá. Depois dessa linda música, a gente vai entender por que a gente ouviu essa música, que a gente vai falar das percepções, das sensações e sofrimentos dos espíritos. E a gente vai seguir da questão 250. E a questão 250 pergunta: constituindo elas atributos próprios do espírito, será-lhe-á possível subtrair as percepções? Ele pergunta sobre as percepções. E a resposta: o espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu malgrado, o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Ou seja, a nossa visão ela tem um obstáculo ainda, a gente não consegue visualizar tudo. E agora vamos ao comentário de Miramei sobre essa questão. O espírito elevado tem seus poderes dilatados no que se concerne aos seus dons. Isso no que se refere às entidades que já se libertaram das paixões do mundo, e mesmo nelas há uma escala evolutiva, até entre os espíritos evoluídos, é isso que ele está dizendo. Onde, quanto mais se eleva, mais se percebe as belezas imortais da vida. E aí eu já te pergunto, se nós estamos aqui materializados, obstaculizados, escutamos algo em 936 Hz, já ficamos maravilhados, o que será que a gente não vê ainda de maravilhoso que nos aguarda? O espírito certamente ouve e vê o que deseja, porém, em se tratando de espíritos superiores, pois a sua vontade dilata a sua percepção ou a retrai, interceptando o que não lhe convém. No entanto, há entidades espirituais que, por vezes, desejam ver coisas que não convêm ao seu adiantamento espiritual, e às vezes têm condições para tal, mas será tirada a sua visão para o seu próprio bem,
Isso quando se trata de espíritos medianos, que é aquela coisa que a gente estava falando até na outra aula, que nem toda verdade tem que ser dita a todo momento, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. E é nesse sentido que convém aos espíritas estudarem a doutrina dos espíritos, com o interesse de aprender para que as leis, com as suas nuances para educar, sejam compreendidas e respeitadas. Todos os espíritos têm atributos valiosos, mas nem todos se encontram em atividades, devido à falta de maturidade da alma que o tempo ainda não conferiu. E aí a gente também pode pegar um exemplo da criança, né? A gente sabe que ela vai precisar de um tempo para engatinhar, um tempo para caminhar, um tempo para ficar de pé, para ficar sentadinha. E não adianta querer acelerar esse processo, porque é o tempo que ela precisa para fazer esses processos. E assim na vida e na maturidade espiritual. É o bom espírito se ajudar ao que já possui de liberdade, estudando as consequências que sofrerá se contrariar a lei do uso, assim como procurar se afeiçoar ao bem que todos conhecemos, trabalhando para que esse bem faça parte da nossa vida, ou seja, eu aperfeiçoo aquilo que eu tenho de bom e melhoro aquilo que eu tenho de não tão bom. Os benfeitores espirituais, principalmente aqueles que nos acompanham por amor e por misericórdia, podem, se for caso, subtrair certas percepções nossas, se percebem que vão ser usadas para o mal, de cujas reações não precisamos mais. Eis aí uma caridade, são como as certas enfermidades, que servem para encarnados e mesmo quando fora da carne, de brida que regula os impulsos, quando a inferioridade domina as vidas, né? É como a gente lê vários relatos de Chico, né? Por que aquela pessoa veio com aquela enfermidade naquela existência? Veio dessa forma, veio com uma cadeira de roda? Porque em algum momento ele fez algo que não era pertinente para preservar essa vida, veio dessa forma. Então, às vezes, aquilo que a gente vê como uma doença é uma benevolência, como uma trave é uma libertação do espírito, né? Esses benfeitores são qual genitores em relações às crianças, como pais e mães, que ele está falando, que redobram os cuidados a protegê-los e, por vezes, usam castigos e palmadas como advertências. E aí, aqui também a palmada no lugar lúdico, né? Pensa, por exemplo, em alguém que está como eu estava até contando para a Jaque essa semana, num presídio. Às vezes, uma alma dessa está na base da palmada, metafórica, né? Porque está tão animoso, é um adulto, mas precisa ainda ser educado na base da hostilidade para que se contenha. As armas de elevado poder, de destruição, devem permanecer sob o domínio das forças armadas, por questão de bom senso. Olha aí o exemplo de baixo. Já imaginaram se fossem elas entregues a qualquer pessoa? A massa humana sempre foi inconsciente, por lhe faltar segurança, a influência que lhe atinge, a vontade. E ela faz coisas que não deveria fazer. A disciplina é necessária em todos os campos da luta, desde a criança de berço ao mais douto do mundo. No mundo espiritual, existem entidades em regiões inferiores que perderam suas faculdades, quase que por completo, pelo mau uso desses dons divinos. Elas regredirão no esquecimento completo, porém, dando um tempo para a consciência do bom tornar-se em amor, de modo que as futuras reencarnações lhe possam limpar a área interna pelos processos de reparo, por variados infortúnios, na forma de problemas ou dores incontáveis. Analisemos essas verdades, pois elas têm o poder de nos acordar
ajustando nossos valores e clareando os nossos caminhos, de sorte que a esperança nos alegre na conquista da felicidade. Ela existe dependendo agora das nossas mãos atenderem a nossa mente adestrada nos valores do Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, o controle é nosso de melhorar. Não deixemos esquecido o amor que já conhecemos. Não deixemos que a caridade se esfrie no nosso coração. Não deixemos que a lembrança das faltas de outrem para conosco apaguem a nossa alegria de perdoar. Que é aquele discurso popular que a gente sempre ouve, né? Ah, mas ele fez isso comigo, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou perdoar? Mas, porque, né, naquela lei do meio do outro, dente por dente. Aproveitemos a oportunidade e avancemos com o Cristo no coração, porque é dessa forma que a luz resplandecerá em nossa consciência e nada nos será tirado. 251. Aí, essa também cabe muito à música que a gente escutou. São sensíveis à música os espíritos? Olha a pergunta feita. Aí ele responde: aludes à música da terra? Que é ela comparada com a música celeste? Aí pergunto: o que será então que nossos ouvidos poderão alcançar algum dia? A esta harmonia do que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música. Por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. E aí eu lembrei uma vez que eu acho que foi a Carla, aí Carla, você me ajuda, que você estava falando sobre como a música popular, né? A música também contrai uma causalidade para quem canta. Se a música for de baixa frequência, essa pessoa também recebe essa baixa frequência. Lembra dessa aula? Sim, Se você, sim, nós se comentamos você puder isso. explicar isso melhor, eu gostaria que a gente Isso tá essa explicação de um livro, não sei se do Chico Xavier, não lembro bem agora, mas faz referência às artes, né? Então, foi isso a mesmo. nossa responsabilidade com os livros, com as obras de artes, com as letras das músicas. Então, tinha um autor de um livro, de diversos livros, né, que estava desencarnado, e ele conversando com o seu instrutor, com o seu orientador espiritual, ele se queixou que ele andava se sentindo sempre muito tonto, meio enjoado, meio angustiado. E aí ele perguntou por quê daquilo. E aí ele já tinha uma certa facilidade de compreender o que estava acontecendo, e foi mostrado a ele que algumas pessoas encarnadas, quando liam a obra dele e sentiam, reagiam de forma negativa àquele conteúdo, ele sentia isso no seu perispírito, né? Aquela aversão, aquele mal-estar, e isso repetia nele. E ao contrário também acontece, né? Quando aquilo que nós criamos estimula bons pensamentos, é edificante, traz alegria, traz prazer, o espírito que desencarnou, que é responsável por aquela arte, por aquele momento, ele também sente essa gratidão, essa satisfação, essa felicidade de saber que a sua obra contribui para o bem-estar das pessoas ainda encarnadas. Então, vamos imaginar o que nós temos hoje de qualidade, né?
bem baixa, pode-se dizer assim, a nível cultural, das letras de músicas, com apologias a drogas, Violência. a sensualidade excessiva, desde tenra idade. Imagina a responsabilidade desses espíritos vendo isso, né? O incentivo à promiscuidade, a tudo isso, dando um resultado totalmente negativo na sociedade, e isso chegando àqueles que são responsáveis por colocar esse produto. Lembrando que nós, se eu não me engano, foi a Jaque, a Rayane, que o ano passado fizeram aquele trabalho da vibração das moléculas da água, que dependendo da música, elas se afastam e se aproximam. Imaginem isso no nosso organismo, não? Aquela música cansativa que nos traz algo de pesado, isso resultando nas nossas células, né? Ali vibrando naquela sintonia o tempo inteiro, o que pode resultar de bom, salvo eu não esteja numa condição, digamos assim, em que o meu cérebro não esteja assimilando aquilo ali. Imagina o desespero de dores depois no meu corpo, de dor de cabeça, de enjoo, de transtornos que eu venha sentir, né? Em função dessa vibração negativa que essas músicas trazem. Normalmente, essas pessoas, quando desencarnam, elas também vão para aquele umbral muito denso. Aqui estamos falando que não é regra, né? Mas o que vai acontecer? A gente desencarna, continua sendo o que nós somos. Então, nós vamos nos aproximar daqueles que estão em sintonia conosco, onde a gente se sente bem, onde a gente se sente à vontade. E vamos continuar ali, né? E vamos até sentir, de certa forma, um certo orgulho, porque tem alguém escutando aquele nosso trabalho, que a gente considera bom. Né? Só que o despertar para as verdades sublimes vai chegar num determinado momento, e o peso disso aí também virá, né? Então, isso acontece com muita frequência, né? Porque o que a gente vê aí. Então, fica a dica aqui de leitura do livro Obras Póstumas, na primeira parte, o capítulo 12, que trata da música celeste. Tá? Se alguém que faz referência, inclusive, a essa questão aí, né? Do livro dos Espíritos. Tá? Sim. Então, fica a dica para o pessoal que quiser ler, quiser ampliar aí esse conhecimento, tá? Então vamos seguir, vou seguir no comentário. A música e os espíritos, por Miramês. A música é uma arte sublimada, cuja utilidade, mesmo o homem primitivo, passou a conhecer nos rudimentos da sua harmonia. A música do mundo se encontra distante da melodia celestial. Entretanto, está subindo na escala para que no amanhã atinja a perfeição espiritual. Fato constatado pela fração de luz que chegou como uma amostra da música divina, pelas interpretações dos mestres dessa arte, a chamada música clássica. E aí, nos livros da Zíbia Gasparetto, ela fala que ela escutava as músicas celestes. Eu já li ela falando sobre isso, né? Quando ela lia, ouvia outros cânticos, né, espirituais. A música clássica que existe na Terra foi ouvida pelos seus compositores humanos nos planos da vida maior, que fizeram cópias rudimentares da original, ou seja, de lá para cá. Porém, já é uma boa dádiva para os homens. A música da Terra, mesmo a clássica, se compara como solfejo incompreendido em relação às melodias dos mundos superiores, que vibram na mais perfeita harmonia do universo. É como que o canto de Deus para a felicidade dos seus filhos, que tenham ouvidos para ouvir. A música entre os espíritos superiores constitui um alimento para as suas necessidades de vida.
Eles se reabastecem nela por ser ela a harmonia que reflete a harmonia de Deus. As melodias do céu ainda não podem verter-se para a terra, como são, por faltarem faculdades despertadas nos homens para sua profunda apreciação. As massas humanas denunciam-se a si mesmas pelo tipo que a Carla acabou de dizer para nós, pelo tipo das músicas que se afeiçoam, que para os espíritos superiores não passam de batuques primitivos, no balanço dos corpos ao ritmo dos tambores. Sabemos que tudo isso são processos de despertamento espiritual, capazes de, com o tempo, levar as sensibilidades de modo a gostarem da melodia refinada, que está se aproximando da Terra por processos que escapam à percepção humana. Tudo está para todos. Necessário se faz que todos se abram pela maturidade das almas. A música é uma arte universal que se encontra em toda parte, desde o átomo às galáxias, desde o vírus às formas mais aperfeiçoadas. Tudo vibra na vibração do Criador. A música possui encantos inumeráveis para os espíritos. Por ela e através dela, podemos fazer maior bem, como harmonizar o próprio mundo interno. A gente vê aí no início, como no início, a gente ouviu aí 5 minutinhos do menino, e eu, particularmente, sempre me arrepio. Eu já harmonizo o meu mundo interno só de ouvi-lo. Ela tem o condão da universalidade. Entra em todos os ambientes como benfeitora, alegrando e suscitando amor em todas as direções. O universo expressa a melodia de Deus. Basta ter ouvidos para ouvir. Todos os espíritos são sensíveis à música. E certamente os animais e a própria natureza, cantora, é imensurável da vida. Para aperfeiçoar sensibilidades avançando na escala da música divina, é imprescindível que harmonizemos nossos pensamentos no pensamento de Jesus. E ele é, para nós, o maior intérprete da melodia divina. E deu provas disso, nos mostrando o quanto pode a música da palavra. Ele levantou caídos, curou chagas incuráveis pelos homens, deu vistas aos cegos, levantou paralíticos e fez voltar à vida muitos considerados mortos. Ainda mais, deixou para a humanidade uma partitura divina, como herança do amor, o Evangelho. Confiemos nos nossos esforços nas direções que o bem nos comanda. A todos, que a música celestial acelerará sua descida na sutilidade da natureza e se fará ouvida por nós na acústica da alma, no beijo da vida maior, no carinho que o Senhor sabe oferecer por misericórdia. E aí eu pensei em várias coisas que são melodias divinas, né? A gente fecha os olhos, escuta um passarinho cantando, escuta a chuva caindo, escuta o mar batendo, escuta o vento soprando. São vários ensaios para que a gente possa se acordando com essa música divina. Devemos conjugar os nossos esforços pelos meios lícitos, para que eles ajudem a acordar os dons de ouro em nós, acendendo a luz do entendimento no centro da alma. E essa luz nos guiará para a libertação, cantando e sorrindo para a aquisição do amor, porque o amor com Jesus é a música de Deus. Alguma pergunta? Podemos ir para 252. Quer falar alguma coisa, Carla? Apenas para complementar que tu dissesse, né, esses sons, com que tu usasse agora, né, aquilo que nos remete os sons na natureza, o espírito do Rossini, maestro italiano, que compôs várias obras sacras, inclusive, na Revista Espírita ele diz, né, como é que ele diz aqui?
Nada inventamos, copiamos do grande livro da natureza. E a multidão aplaude quando não deformamos demais a partitura, né? Então, e ele ainda completa depois, né? Quem poderia encarregar-se disso? Que espírito sobre-humano poderia fazer vibrar a matéria em uníssono com essa arte encantadora? Que cérebro humano, que espírito encarnado poderia captar-lhes matizes variados ou infinitos? Quem possui esse ponto sentimento da harmonia? Não, o homem não foi feito para tais condições. Mais tarde, muito mais tarde. Ou seja, aquilo que aos nossos ouvidos hoje é lindo, é belo, nós não conseguimos explicar quando encarnados, né? Eles não conseguem explicar para nós, a gente não consegue entender nem captar essa beleza. Então, naquela entrevista do morador de Júpiter, que nós também já trouxemos aqui, e em várias semanas nós lemos juntos, vocês vão lembrar que um desses moradores de Júpiter é Mozart. Lembra? Que eu falei do desenho da casa de Mozart, que as colunas da entrada da casa dele são notas musicais, e há notas musicais ali que nós desconhecemos. Então, há muita coisa, como diz Rossini aqui, né? Quando encarnados, não, o homem não foi feito para tais condições. Mais tarde, muito mais tarde. Talvez lá, quando nós tivermos condições de sermos moradores de Júpiter, a gente vai entender o que isso significa. Muito bom, pode seguir. Mais alguém? Acho que antes de Júpiter eu vou morar em Plutão. Também, não te deprecies tanto. Então, a gente tem que... Esse menino, por exemplo, que está cantando aí, isso aí é a mais bela prova da reencarnação, né? Qual criança em condições vocais, de adaptação das suas cordas vocais, consegue atingir essa nota, como ele atinge tão facilmente? A gente vê que ele mal abre a boca para cantar, e realmente arrepia, gente. A gente percebe que se encontra aí um espírito que vem trabalhando esse processo para trazer essas belezas. Deus ajude que não se perca no caminho aí, né? E não transforme isso que ele traz de tão belo naquela questão assim, não, isso não vende. Ele não é um produto comercial. Então, aí entra... Exatamente, entra aquela questão do patrocinador, da pessoa que vai conduzir a carreira dele, vai dizer, não, a gente precisa de um produto comercial. Então, jogam naquela coisa mais popular, e que aí todo o objetivo de trazer essa beleza, né, cai por terra. Agora, vocês estavam falando, e eu lembrando essa semana que eu estava estudando sobre a visão sobre arbitrariedade, para falar sobre Pai Oxóssi e Mãe Euá, e um dos exemplos que o Pai Benedito nos traz é que os sons da ambulância, né, também, a gente falando em som e música, claro que não entra bem no contexto musical, mas também são sons, né, em que quando ele pode ser atormentador, porque é aquele som que nos vê que tem uma pessoa sendo socorrida, e muitas vezes, mas se a gente está aguardando por um amparo, por um resgate, ele é confortador. Então, também, os sons, acho que ele está muito atrelado ao nosso consciencial e ao nosso íntimo, né? Que, dependendo da característica daquele som, ele pode nos gerar calma ou nos gerar angústia. Exatamente. Tem algumas frequências que a gente observa, por exemplo, tem muito no YouTube, né? Que vocês que trabalham com terapias, vocês devem conhecer isso. Programação mental, frequência para estudar, e tem algumas pessoas que não suportam aquilo ali, né? Aquilo incomoda aquela frequência, porque exatamente o que a Jaque falou, não estão preparados, né? Falta aquela maturidade, falta aquela sensibilidade de se sentir confortável naquilo ali. Outras pessoas
com um som de um apito, uma coisa, passa despercebido. Outros parece que está entrando um ferro no ouvido, né? Então, depende muito também do momento que nós estamos vivendo. É muito bem colocado esse exemplo aí da ambulância, achei bem interessante. Pode ser aflitivo e pode ser algo acalentador de saber, nossa, o socorro está chegando, né? É bem interessante isso mesmo. Obrigada, Jaque. Muito boa essa colocação aí do som. O Vilmar quer falar, Rayane. Então fala, Bernardo. Não, que eu acho interessante também que ele fala ali durante o primeiro mês, fala ali, né? E ele fala muito de frequência. Então, na verdade, provavelmente na época que o pessoal fez, né? Que Kardec e Miramês também se manifestou, o pessoal não tinha tantas ideias assim de frequência, mas ele até fala, né? Que Jesus era o grande maestro aí, né? Que ele conhecia todas as frequências porque ele conhecia as frequências de cura, então várias... Exatamente. Dá para ver assim também que ele fala que a frequência modifica a matéria, né? Modifica Sim. o pensamento, modifica a matéria, modifica tudo. Exatamente. Então, a música celestial que eu acho que ele fala é toda a vibração do universo. Sim, é uma música, né? Exatamente. Exatamente. Quando a gente só tem uma faixa de frequência que a gente escuta. Por isso que os espíritos, quando estão, provavelmente eles devem escutar todas as faixas. Por isso que dependendo do grau de linda, elevação, né? Sim. De evolução, na verdade, do grau de evolução. Deve ser uma coisa maravilhosa, realmente. Isso aí, que Vilmar, que tu falaste, no livro Cartas de uma Morta, a mãe do Chico Xavier, no capítulo 4, que ela vai falar sobre na vida de alma livre, ela diz isso aqui, com a permissão da Rayane, que vou só dar uma contribuição aqui no... São 2 parágrafos apenas. Ela diz assim, ó... Deixa eu ver se está aqui o negócio da música. Na vida do além, o pensamento é quase tudo. Exatamente isso que o Vilmar falou agora. São essas manifestações da vontade fraca e indecisa que mais torturam os 3 passados, ou seja, aqueles que desencarnaram, né? No início de sua existência extraterrestre. Na vida livre, o pensamento é quase tudo. Não há nela formas determinadas como no mundo da matéria, e tudo se subordina aos ditames de uma vontade potente. E aí ela vai relatar a dificuldade da concentração mental que ela tinha, e ela diz: meus parcos conhecimentos a respeito do espírito e de suas possibilidades dificultavam-me a concentração do poder mental num objetivo definido, o que auxilia sobremaneira os seres recém-libertos da carne a compreenderem a vida que os rodeia. Então, ela relata que com essa dificuldade do seu pensamento, ela imaginava assim que ela não iria sentir mais nenhuma dor, né? Nada, mas só em pensar e remeter o pensamento naquilo que ela havia deixado na Terra, as próprias dores físicas retornavam. Então, vejam a importância, né, de nós mantermos o pensamento elevado, né? O pensamento sempre de forma edificante, compreender isso, mesmo depois de desencarnado. É um exercício difícil, a gente sabe disso, né? Porque a nossa tendência é pensar naqueles que a gente deixou aqui, né? Então, é muito interessante isso. Podemos? De minha parte, sim, não sei se mais alguém quer. 252, ok? Então vamos. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Aí a gente agora vai entrar na parte da natureza. Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Aí pergunto, meu Deus, se essa natureza já é maravilhosa, imagina, o que há? Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas de acordo
com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam-as das particularidades. E com certeza, e aí a gente pode tirar por nós aqui encarnados. Quantas pessoas estão, às vezes, sentadas num lugar, o sol está se pondo, aquele espetáculo que é um sol se pondo e a pessoa não está nem vendo. Ela está, né, imersa nela ou no celular e nem está apreciando a beleza da natureza. Aí agora vamos ao comentário. Sensibilidade às belezas. A natureza nos mostra o assopro da sua harmonia interna, para que possamos sentir a alegria de viver e viver com alegria. Deus se encontra em toda parte, sorrindo para a sua criação, de forma a dotá-la de paz, com vibrações que lhe são próprias. E os espíritos, como seus filhos do coração, são sensíveis às belezas da natureza. Sentem eles o encanto das formas como mensagem da perfeição, induzindo-os a serem perfeitos em tudo que operam, falando das consciências orixás aqui. Todos os mundos são dotados e encantados, peculiares à sua evolução. Na escala das moradas universais, os mundos superiores mostram a harmonia das suas formas na faixa que já atingiram, na escala da perfeição. Os acordes das visões dos planetas são diferentes entre uns e outros. Por que são diferentes? São as humanidades neles estagiadas. Entra nesse campo visual, nos mundos, o merecimento dos que ali se encontram encarnados, e mesmo desencarnados, mostrando à natureza o que os espíritos suportam dentro das suas sensibilidades espirituais. Os espíritos elevados não procuram as particularidades mais íntimas diante das belezas. Sentem mais o conjunto, pois ele impressiona com mais acerto, falando na intimidade e no silêncio da visão. O belo trabalho do Senhor é nesse sentido que Jesus ensinava e fazia todas as coisas com harmonia, a nos falar da perfeição. Ao fazermos alguma coisa, mesmo que as mais simples, lembremos-nos com interesse da perfeição. Ela dará uma conotação de graciosidade e fará lembrar o artista com o amor. Que é, por exemplo, quando você faz uma comida com delicadeza, você coloca ali o alface, você enfeita, você está dedicando ali um amor e uma harmonia num simples prato, numa comida, por exemplo. Todos são sensíveis às belezas das formas e, ao senti-las, irradiam forças que, certamente, por lei, buscam o seu autor. Aí, Vilmar, as frequências Fibonacci que entram aqui nas formas, né, perfeitas de Deus. A imperfeição, pela mesma lei, atrai para junto do seu portador coisas imperfeitas, que lhes fazem sofrer os desacertos das linhas em desarmonia. Se os espíritos superiores são sensíveis às belezas, também os inferiores em menor expressão gostam e sabem escolher as coisas boas. Isso são lições para que eles, no amanhã, sejam impulsionados a fazer os seus deveres com mais perfeição. Tudo que existe vibra na perfeição. E com a perfeição de Deus, o que se encontra em desarmonia são as ações dos espíritos que não acordaram para a realidade. É, por assim dizer, como se dormissem, ainda no berço da ignorância. A doutrina dos espíritos, que tem a missão de acordar a humanidade para a perfeição, irradia na Terra todos os processos para que os homens usem suas mãos no serviço do amor. Nesse labor, a caridade aflora nos seus caminhos
iluminando os sentimentos como sendo Deus abençoando todos os seus esforços. Todos os pensamentos puros são formas, ainda que invisíveis aos mundos de belezas, mas que conduzem à harmonia celestial. Assim, as ideias bem ordenadas e as palavras na faixa do Cristo são reflexos das belezas imortais da criação do Pai Celestial. Podemos mostrar a harmonia pelos gestos, a grandeza do coração pelo olhar e a perfeição pelo que fazemos da oportunidade que nos é concedida. Devemos aureolar todos os nossos feitos no ambiente da verdade, pois ele tem a força que Deus liberta, envolvendo a alma com a defesa dos poderes do Espírito, em forma de luz, daquele que nos criou no silêncio do seu coração, que pulsa na intimidade dos seus feitos por amor. E aí terminamos a terceira questão. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer Aqui, contribuir? Acrescentando aí, nesse mesmo livro que eu citei para vocês, esse livro da mãe do Chico Xavier, ele Cartas é de uma Mãe fantástico. Morta, eu anotei. É esse? Oi? Cartas de uma Cartas Morta, da Dona de uma Maria. morta. Cartas de uma Morta, Maria São João de Deus. Tem aqui na Bíblia do Caminho, quem não puder Caminho, comprar, é só entrar lá e para ler. E ela vai falar sobre a luz e a flora do além. E ela diz assim, ó, o tempo aqui não se conta pelos cronômetros terrenos, e o fenômeno do dia e da noite é diversificado. Verificando-se em lugar da treva noturna, leve diminuição de intensidade da luz solar, ao qual se torna esbatida como num dos vossos lindos crepúsculos, repletos de colorações e nuances admiráveis, como se a luz interpenetrasse todas as coisas. A vegetação é extremamente interessante e bizarra em comparação com a da Terra. Ela vai explicar por que ela usou esse termo. Imaginai um craveiro, né? Um arbusto de cravo, um cravo, como Sim. rosa, tá? Cravo, florescendo com suas raízes entrelaçadas na própria atmosfera do mundo. Né? Será que a gente consegue imaginar, né, as raízes ali à mostra na atmosfera? Para fazer-lhes uma ideia do que estou descrevendo, ela diz, né? Imaginai um craveiro florescendo com suas raízes entrelaçadas na própria atmosfera do mundo, para fazer-lhes uma ideia do que estou descrevendo. Poucas flores são mais ou menos semelhantes às dos vossos jardins, e a maioria delas vos pareceriam extravagantes à primeira contemplação. Caracterizam-se, porém, por sua indescritível e invulgar delicadeza. Então, por mais que a gente queira, a gente não vai conseguir descrever, né? Ela tentou aproximar o máximo que deu daquilo Até que porque nós a gente fica tentando mensurar, né? Exatamente, é algo imensurável que está no... A minha irmã trabalha no planetário e nos levou para ver uma sessão, aí você assiste tudo. E aí eles vão falar da parte científica, e fala de todos os planetas, passa aquela imagem lá em cima e fala, esse planeta é gasoso, aí diz, a vida é inabitável, e eu só pensando na minha cabeça, eu, sim, para nós, né, agora, mas não é inabitável. Não sei o que, aí eu fiquei nessa ideia, eu falei, gente, como deve ser a estrutura para um lugar que é só gás, gasoso, tudo de formação gasosa, como deve ser? A gente não faz, não tem como, a gente tenta, né? Olha aqui, aí ela, no subitem seguinte, ela vai falar mais ou menos isso que tu estás dizendo. Então, ela diz assim, ó, pensamentos que orientam a formação de cristais e de flores. Então, pensamentos, né? Quem são esses pensamentos? São espíritos elevados, que no seu pensamento conseguem auxiliar nessa formação. E a Jaque vai lembrar, porque a Jaque também já comentou isso aqui.
Então, esse livro que eu digo é um ensinamento para nós, esse livro aqui. Ele vai descortinando muitas coisas que Kardec ainda não tinha, né? Nos trazido tudo. Assim como Jesus não trouxe tudo, Kardec também não trouxe. Então, por isso que é importante estudar Chico Xavier junto com Kardec, para que hoje nós temos essa possibilidade para que a gente possa entender Chico Xavier, Miramês, que vai explicando aí também de uma forma quase que poética também para a gente, né? E aí ela diz assim: alguns espíritos me disseram que as almas sumamente perfeitas e que já se tornaram em executores dos decretos do Altíssimo, ou seja, os seus co-criadores, né, auxiliam os seres rudimentares do reino mineral e vegetal, ajudando-os na organização de suas formas com seus pensamentos formosos e sábios, que elas saturam de elementos de astralidade. Isso é um termo que vocês usam bastante, né? Elementos de astralidade, favorecendo assim o embrião espiritual em suas manifestações iniciais. Então, é algo que não cabe no nosso cérebro ainda, né? Essa construção. É um desafio para nós aqui como encarnados. Por isso que a gente olha e diz assim: será? Tem gente que jura que isso aqui foi uma viagem do Chico Xavier, né? E, bom, tem gente que diz que André Luiz era um obsessor dele, né? Por aí vocês vão vendo. Gente espírita, pessoas que faziam parte aí de direção de instituições espíritas, né, de federativas, inclusive. Enfim, não vem ao caso aqui, mas é para que a gente tenha noção, né, da nossa falta de capacidade de assimilar e de aceitar essa realidade aqui. Nós nos dizemos espíritas, mas nós nos consideramos espíritas até ali, até o momento da desencarnação. O que é espiritismo para nós? É estar encarnado, é passar pelo problema, pelas expiações e provas, é sofrer a lei da ação e reação. Passou muito disso, a gente começa a duvidar, né? A gente começa a questionar a música no mundo espiritual, a arte no mundo espiritual, a gente esquece que isso aqui é uma cópia imperfeita, né, daquilo que está lá. Então, é muito interessante. Quem leu as obras do André Luiz vai lembrar, quem assistiu. No filme eles não mostraram, né? Mas o livro Os Mensageiros, ele vai falar daquela casa transitória lá, em que André Luiz para e ele vê o quadro lá, né? Esqueci, toda vez que eu quero falar o nome daquele quadro, eu esqueço. Eu já comentei aqui com vocês. E quando ele está vendo o quadro, ele reconhece que já tinha visto aquele quadro na tela, e ele fala: eu vi o original na tela, e o espírito o diretor daquela casa transitória diz: não, você viu a cópia, o original é esse. Então, o artista foi inspirado. Exatamente. Mais Sim. Alguém? Não. Pode seguir, Rai. Temos 5 minutinhos. Não, terminamos lá. Então tá. Parou na 252, né? Isso. Então tá. Deixa eu só anotar aqui para não me perder. Alguém quer fazer algum comentário? Ainda na questão também dessas percepções, né? Da música, da natureza, da luz, dessa sensibilidade. Alguém gostaria de contribuir? Vilmar? Jaque? Eu acho que foi muito bem colocado. Trouxemos até os exemplos aquele das formações de água. Exatamente. Também das plantas, do crescimento das plantas. E só colocando que nós usamos isso no terreiro já há muito tempo, as frequências. Tanto que eu baixei todas as frequências
na época que a gente começou a usar, para fazer meditação com a frequência de cada chakra, expandindo o cardíaco, expandindo o frontal. Para cada um a gente tem uma frequência, né? Então acho que foi muito bem colocado o estudo de hoje. Muito obrigada. Então, vamos ver quem faz a prece para nós. Eu posso fazer. Então tá bom. Tá. Agradeço a noite de hoje, a experiência de estar vivo, os estudos ofertados, os irmãos em fraternidade que fazem o acordo de caminharmos juntos, protegendo uns aos outros, nutrindo principalmente uns aos outros na nossa ignorância, nos transformando em seres caminhantes, buscando sabedoria, florescimento, buscando acolher muitas vezes a nossa falta de humildade em acharmos que sabemos tudo e nos colocando ali como aprendizes. Agradeço aos irmãos encarnados, aos irmãos desencarnados, a cúpula espiritual em que guarnece o nosso trabalho em específico, e também peço que nunca nos desampare, porque estamos sempre em busca de um dia melhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a nossa semana seja luminosa, que a nossa família esteja sempre resguardada e que a gente possa, na quarta-feira que vem, estarmos juntos novamente. Obrigada por hoje. Que assim seja. Eu acho que a Jaque caiu bem no finalzinho da prece. Não, eu tô aqui. Ah, tá aí. Eu escutei um. A Josi. Então Acho que está, a Josi caiu. gente. Vou parar a gravação aqui e nós seguimos aqui conversando, tá? Deixa eu só Tá. parar a gravação.